do nosso pastor. No nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus amados e queridos irmãos. Que a bondosa graça de Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Aos irmãos que a gente não pôde ver no domingo, de domingo para segunda, que estão aqui hoje, mais uma vez um feliz ano novo. Que seja um ano de muita busca da presença do Senhor. Como nós cantamos aqui, meus irmãos, não sei se você parou para meditar nas canções, mas nós cantamos que o nosso Senhor está no trono, que o nosso Senhor é grande e que o nosso Senhor é a nossa única fonte. Quando a gente canta essas canções, de fato meditando em cada letra, em cada estrofe, em cada refrão, em cada palavra, nosso coração é treinado. Adiante, por exemplo, diante das dificuldades, a gente percebeu, nosso Deus está no trono. Ele está no trono, o Cordeiro está no trono. Diante das dificuldades, obrigado, minha querida, Ele é grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. E quando o nosso coração estiver sendo tentado ou tentada a buscar satisfação em outras coisas, que a gente possa cantar: Senhor, Tu és a minha fonte de água viva. É a fonte em que eu estou satisfeito. É a única fonte que pode me saciar. Tu és o rio, Tu és a fonte, Senhor. Amém, meus amados? Meus queridos, eu gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia. Hoje nós vamos terminar o Salmo de número 19, já tem 3 pregações que a gente tirou aqui no Salmo 19. É um salmo muito riquíssimo. Eu queria fazer menção aqui, antes que eu me esqueça. Eu queria fazer menção desses 3 visitantes. A Mari, o Júnior e a Aninha, que está ali. Mari, meus irmãos, talvez seja a primeira vez que você a vê aqui na nossa igreja, mas ela já veio aqui em outras oportunidades. Nós estivemos na casa da Mari no sábado, e nós estivemos na casa da Mari ontem. E nós tivemos ali 2 momentos de muita oração pela família dela, pela vida dela, pelos seus filhos, pelo seu esposo. E, dentre outras coisas, nós desafiamos Mari, o Júnior e a Aninha a confiarem no Senhor. Estão passando por momentos difíceis, e a gente clamou ao Senhor, juntamente com alguns irmãos. O pastor Valdério esteve lá no sábado, minha esposa Rita, Anne, Isaú. Na terça-feira, ontem, esteve conosco também a nossa irmã Daniela. E pela graça de Deus, Mari, Júnior e Aninha têm respondido aos nossos apelos, e hoje está aqui para buscar mais a presença de Deus. É uma família que requer muito cuidado nosso, que você possa acolher essa família, que você possa orar por essa família. Porque, meus irmãos, nós entendemos que a igreja é um ambiente de gente quebrada, de gente com situações complicadas. Nós somos assim. Nenhum de nós foi para Jesus com a vida toda arrumadinha, né, Bosco? A gente vem assim, com a vida toda bagunçada, cheio de medo, de vergonha, de pecados, de traumas. E quando nós nos deparamos com o Evangelho, com a graça de Cristo, Cristo vai nos transformando, Cristo vai nos moldando, Cristo vai fazendo em nós uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. E para isso a gente precisa de uma família. E a nossa família estendida se chama igreja. Então, acolha essas pessoas. Né? Você que é senhora, não saia sem dar um abraço na Mari, sem dar um apoio a ela. Você que é jovem, adolescente, não saia sem dar um abraço no Júnior, sem dar um abraço na Aninha. Tá bom? Salmo 19. Nós vamos ler todo o Salmo, mas a gente não vai trabalhar todo o Salmo. Nós vamos trabalhar do verso 11 ao verso 14 apenas. Vamos lá?
Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite, sem discurso, sem palavras, nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Verso 11. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Amém, meus queridos? Nós temos conversado já no terceiro encontro, que nós estamos conversando acerca desse salmo, um salmo lindíssimo. E um salmo que revela a grandiosidade do nosso Deus, de quem Deus é, por meio da criação. E também revela a sabedoria desse Deus que é grande, que é poderoso, que é o Criador, através da sua palavra. E esse salmo demanda uma resposta daqueles que cantam, daqueles que leem. Porque se o nosso Deus é grande, e se a palavra desse Deus que é grande é sábia e perfeita, nós temos que ter uma resposta. O Salmo 19, ele foi escrito com um objetivo claro na sua mente. Mostrar que Israel precisava renovar a consciência da glória do Criador, em contraste com a vergonha dos ídolos. Israel deveria renovar a sua consciência de quem é Deus, da grandiosidade de Deus, de que diante de Deus todos os ídolos são nada, são menos do que nada, e deveria permitir que a palavra desse Deus, que a lei desse Deus, lhes transformassem. Era isso que o salmista esperava que os seus leitores, que as pessoas que entoassem esse cântico, respondessem diante de Deus. Em obediência à palavra de Deus, em submissão à palavra de Deus, em rendição a esse Deus Todo-Poderoso. Nós dividimos esse salmo em 3 partes. No primeiro momento, ou no primeiro sermão, nós falamos que Davi convida seus leitores a contemplar a criação e perceber na criação a glória do Criador. E com isso o povo adorasse a Deus e não os ídolos, adorasse ao Criador e não as imagens de escultura. Em segundo lugar, Davi convida seus leitores a contemplar a lei do Senhor, a palavra do Senhor, e perceber a beleza da sabedoria do Criador. E tem uma resposta de meditação, que se a lei do Senhor gera tudo isso no coração de uma pessoa, qual deve ser a nossa resposta? Meditar nessa lei, se render a essa lei, obedecer a essa lei. Mas em terceiro lugar, e é o sermão dessa noite, Davi convida seus leitores a oferecer uma resposta de submissão diante da revelação do Criador e com isso ser transformados por quem Deus é e pelo que Ele diz. Em resumo, nessa noite nós vamos falar que o povo de Deus, diante da revelação da glória divina na criação e do poder transformador da sua lei, precisa render-se em plena obediência. O povo de Deus, a igreja de Deus, o servo de Deus, diante da revelação da glória de Deus na criação e do poder transformador da sua lei, precisa
render-se em plena obediência ao que Deus diz para nós, ao que Deus fala para o povo de Deus, ao que Deus fala para o povo de Israel e ao que Deus fala para nós hoje nessa noite. Então, com sua Bíblia aberta, eu gostaria de traçar com vocês alguns princípios dos versos 11 ao verso 14, que indica para nós algumas respostas que nós temos que ter diante da revelação, diante da glória desse Deus e da sua palavra. Em primeiro lugar, o salmista nos ensina que nós, como povo de Deus, devemos nos relacionar com a palavra de Deus com espírito de servos. O salmista nos ensina que nós devemos nos relacionar com a palavra de Deus com espírito de servos. Veja comigo que por 2 vezes nesse salmo, no verso 11 e no verso 13, o salmista se intitula de servo. Quem é o salmista? Ele é um servo. Veja comigo o verso 11 que diz assim: por elas o quê? Pelas tuas palavras, pelas palavras de Deus, por elas o teu servo é advertido. No verso de número 13 diz assim: também guarda o teu servo. Por 2 oportunidades nesse salmo, Davi se intitula como servo. Diante da palavra de Deus, Davi é um servo. E a ideia de servo é a ideia de submissão. A palavra servo aqui, no texto original, significa literalmente escravo. Davi se intitula escravo desse Deus, escravo dessa palavra. Davi não se coloca diante dessa palavra como senhor, com um coração orgulhoso, com um coração pedante, questionando a palavra, questionando a lei do Senhor, buscando subterfúgios para fugir dessa palavra, desculpas para fugir dessa palavra. Não, Davi se rende a essa palavra, Davi se curva diante dessa palavra, porque ele é servo da palavra. A ideia do servo é a ideia de humildade. Se nós queremos ser transformados pela palavra de Deus, a gente não pode olhar, meditar, ouvir essa palavra com desdém, com o coração petrificado, com o coração endurecido, com o coração cristalizado, com o coração questionador, com o coração duvidoso, como alguém que se coloca acima da palavra, julgando o que é conveniente ou não. Nós devemos nos render a essa palavra. Se eu, se você, se a igreja de Cristo quer ser transformadas por essa palavra que é viva e eficaz e penetra no nosso coração mais do que qualquer espada de 2 gumes, a gente precisa se render, a gente precisa se curvar, a gente precisa ser servo. Essa palavra é bastante comum no Antigo Testamento, servo. E eu fico impressionado porque no Salmo 119, que é um salmo, se você ler o Salmo 19, você vai perceber uma coisa: é um salmo de louvor à palavra de Deus. O salmista está louvando a palavra de Deus. Todo o Salmo 19, o maior capítulo das Escrituras, é um louvor à palavra de Deus. E no Salmo 119, aparece essa palavra servo 8 vezes. Ou seja, a relação do salmista com a palavra de Deus é uma palavra de servo. E no Salmo 119, verso 125, o salmista diz: sou teu servo, dá-me discernimento para compreender os teus testemunhos. O salmista está dizendo: eu sou o teu servo, dá-me discernimento. Eu me rendo ao Senhor, eu quero que a minha mente seja levada cativa ao Senhor. Dá-me discernimento, dá-me entendimento, dá-me fome, dá-me sede, dá-me humildade para me relacionar com essa palavra, porque eu sou teu servo e eu quero ser moldado, transformado pela palavra do Senhor. Eu quero que a minha mente seja levada cativa à obediência a Cristo, porque eu sou teu servo. Em segundo lugar,
Sim, primeiro a gente tem que se relacionar com a palavra de Deus com o espírito de servo, baixando a nossa bola e nos humilhando debaixo da poderosa mão de Deus e dessa palavra gloriosa. Em segundo lugar, Davi diz que a igreja do Senhor, que nós devemos nos relacionar com a palavra de Deus para sermos ensinados pela palavra de Deus. Como crianças que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, assim somos nós e precisamos ser doutrinados, ensinados, orientados, guiados, não pela nossa própria voz, não pela voz da cultura, não pela voz dos youtubers, dos influencers dos nossos dias, mas ensinados pela palavra de Deus. Veja comigo o verso 11, que diz assim: por elas, ou seja, pela palavra, pelas palavras de Deus, por elas o teu servo é advertido. Existe grande recompensa em obedecer-lhes. A palavra aqui, advertido, na minha versão foi traduzida como advertido, talvez na sua Bíblia tem admoestar. Por elas o teu servo é admoestado, ou é exortado. A palavra advertido, literalmente significa ensinado, exortado. Sabe quando a criança que está traçando caminhos contrários à orientação, aos princípios e aos valores do seu pai e da sua mãe, e de repente precisa ser ensinado: olha, não toque nessa tomada, não coloque esse objeto na boca, não faça isso, não faça aquilo, não tome essa rota, não tome essas decisões. Como crianças diante de Deus, nós precisamos ser exortados, admoestados, advertidos, alertados. A palavra traz esse sentido de advertência. É quando você está dirigindo em uma estrada que você não conhece, e de repente você se depara com uma placa amarela, que chama a sua atenção: cuidado, curva perigosa à esquerda, cuidado, curva perigosa à direita, cuidado, quebra-mola a 200 metros, e você tem que arregalar os olhos para você não errar no caminho. Meus irmãos, quando a gente não se relaciona com a palavra de Deus, a gente não é ensinado. Quando a gente não tem um contato com a palavra de Deus diária, como é que o nosso coração vai ser ensinado e moldado? Se nós não estamos sendo ensinados pela palavra de Deus, com certeza tem alguém nos ensinando. Se a gente não está se banqueteando com as delícias da palavra de Deus, com certeza nós estamos comendo em outras mesas. Outras vozes estão nos ensinando, outras vozes estão nos advertindo, outras vozes estão nos orientando. Não tem como ficar neutro na vida. Ou a gente é ensinado pela palavra de Deus, ou a gente é ensinado pelo mundo. No entanto, se nós queremos vida, se nós queremos conhecer a Cristo, nós precisamos nos deixar ensinar pela palavra de Deus, porque o ensino do mundo leva à morte. O ensino do mundo leva para o inferno. O ensino do mundo leva à destruição. O ensino do mundo leva à escravidão. Mas o ensino de Cristo traz vida, e vida abundante em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. E o texto diz que quando um homem e uma mulher se deixam ensinar por essa palavra, o texto diz, há uma grande recompensa. Não há recompensa material. Você não vai ficar mais rico. Você não vai ficar mais bonito. Você não vai ficar mais famoso. Pelo contrário, coisas ruins podem acontecer por você, justamente por você obedecer a palavra de Deus, mas aos olhos do Criador, você terá um grande galardão, uma grande recompensa. Em terceiro lugar, o salmista diz que nós devemos nos relacionar com a palavra de Deus, primeiro, com espírito de servos, segundo, para sermos ensinados pela palavra, porque todos nós precisamos ser ensinados por ela, mas em terceiro lugar, nós devemos nos relacionar com a palavra de Deus para sermos transformados pela palavra de Deus.
O verso 12 e o verso 13 diz assim para nós: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. O verso de número 13 é uma pergunta. E eu tenho certeza que você já percebeu que essa pergunta é uma pergunta retórica. É uma pergunta que o salmista faz, já dando e de imediato e automaticamente a resposta. Ele faz a pergunta, ele levanta a bola e diz: quem pode discernir os próprios erros? E a resposta sonora é: ninguém. Ninguém pode discernir os próprios erros. Se Deus deixar-nos a nossa própria sorte, pelo contrário, a gente vai justificar os nossos erros. A gente vai terceirizar os nossos erros. A gente vai começar a dizer: não, eu errei, eu pequei, foi fulano, foi Beltrano, foi isso, foi aquilo. Eu gritei, eu me exasperei com a minha esposa porque eu cheguei estressado do meu trabalho. Eu bati de forma violenta com meu filho porque eu estou passando um problema na minha empresa, estou passando um problema profissional, estou endividado, e aí eu cheguei em casa descontando toda a minha raiva contra o meu filho. A gente se justifica, a gente terceiriza a nossa culpa. Por quê? Porque nós somos filhos de Adão. Quando Deus chegou para Adão e fez uma pergunta categórica: o que você fez, Adão? Você comeu do fruto que eu falei para você não comer? E em vez de bater no peito, discernir os próprios erros: Senhor, eu pequei. Foi verdade, o Senhor me deu essa ordem, o Senhor me deu esse mandamento, e eu fechei os meus ouvidos, e eu caí na lábia da serpente, e eu vacilei, e eu errei, e eu pisei na bola, mas me perdoa, derrama a tua graça sobre mim. Em vez dele reconhecer e chamar para si os seus erros, as suas falhas, ele coloca na conta da sua esposa, a sua esposa coloca na conta da serpente. E todos nós nascemos com essa tendência, meus irmãos. Diante de um confrontamento, diante dos nossos erros, a gente não consegue discerni-los, a gente começa a se auto-justificar. Então a resposta que da pergunta do salmista: quem pode discernir os próprios erros? Ninguém. Nós precisamos que a palavra de Deus coloque o dedo na nossa ferida. Quando uma pessoa, um homem, uma mulher, não se deleita na palavra de Deus, não medita na palavra de Deus, não tem o hábito de meditar na palavra de Deus, ele vai vivendo a sua fé do jeito que ele quer, estimando os seus pecados, acariciando os seus pecados, fazendo cócega no seu ego. Os seus pecados não são confrontados, os seus erros não são confrontados, as suas manias, os seus vícios não são confrontados. Por quê? Porque somente quando um homem se depara com a palavra de Deus, é que Deus coloca o dedo na nossa cara e diz: você é pecador, você é pecadora, se arrependa, porque a minha graça está disponível àquele que se arrepende. Mas quando a gente não lê e não medita na palavra de Deus, a gente meio que esconde os nossos erros. E Davi fala assim: quem pode discernir os próprios erros? E aí ele continua, sabendo que para essa resposta, para essa pergunta a resposta é ninguém. Ele diz: absolve-me dos que desconheço. E a palavra absolver aqui, no hebraico, significa literalmente me livra, me limpa, me torna inocente. Como é que um homem é absolvido diante de Deus, meus irmãos? Como é que uma mulher é absolvida diante de Deus? Quando há perdão, quando Deus perdoa. Mas como é que Deus vai perdoar se a gente não confessa? Se a gente não se deixa confrontar pela palavra?
e confessa: Senhor, me perdoe porque eu sou orgulhoso mesmo. Deus, me perdoe porque eu sou uma pessoa muito vaidosa. Me perdoa, Senhor, porque eu sou uma pessoa que sou escravo desse pecado sexual. Me perdoa, Senhor, porque eu sou uma pessoa mentirosa. Me perdoa, Senhor, porque eu sou uma pessoa iracunda, facilmente eu me iro. Me perdoa, Senhor, porque eu sou uma pessoa egoísta mesmo, eu só penso em mim. Me perdoa. E quando é que a gente vai ter essa leitura da gente, meus irmãos? Quando a gente se depara com a palavra. Porque a palavra é como se fosse um espelho, ela revela os nossos lados mais escuros e sombrios, que ninguém sabe. Que o nosso cônjuge não sabe, que os nossos filhos não sabem, que os nossos pais não sabem, mas que Deus sabe. E quando um homem e uma mulher se depara com a palavra de Deus, a palavra de Deus expõe os nossos erros e as nossas falhas. E quando a gente se olha no espelho, a gente vê essa monstruosidade que é o pecado, e a gente confessa: Deus me perdoa, Deus me inocenta, Deus me limpa, e o Senhor perdoa, meus irmãos, porque Ele é rico em misericórdia. Ele perdoa. Agora Ele perdoa quando a gente confessa. Segue comigo no verso de número 13. Porque o salmista diz assim ainda: também, ou seja, além de absolvê-lo, além de livrá-lo, além de limpá-lo, ele está pedindo também, ele faz um outro pedido a Deus: guarda o teu servo dos pecados intencionais. Se no verso de número 12 ele falou: olha, absolve dos que eu desconheço, ou seja, ele está falando de pecados inconscientes, pecados que a gente comete, que a gente não tem nem consciência que cometeu, ele está falando: me livra deles. A gente acha que está tudo bem, mas a gente cometeu o pecado. A gente pode fazer algo muito bom, mas com a motivação errada, já pecou. Então ele está dizendo: absolve-me daqueles que eu desconheço, daqueles que são inconscientes. E aí ele continua no verso de número 13: também guarda o teu servo dos pecados intencionais. Sabe o que é pecados intencionais? É aquele que a gente planeja, é aquele que a gente tem a intenção de fazer, é aquele que a gente maquina, é aquele que a gente programa, é aquele que a gente é consciente. Ele está falando: Senhor, me livra dos inconscientes e me guarda dos conscientes. Me absolve daqueles que eu não tenho a intenção de praticar, que eu não tive a programação, que eu não preparei, que eu não maquinei, mas eu falhei, me pegou de súbito, me pegou de surpresa, eu não estava preparado, de repente surgiu uma ira, uma fúria, uma palavra. Me perdoe por esses, mas também me guarda daqueles que eu tenho a intenção de fazer. Me guarda, Senhor. E a palavra guardar é refrear, poupar, reservar, é Deus colocar freio em nós. Ele está dizendo: Deus, coloca um freio em mim, porque se o Senhor não colocar esse freio, eu vou continuar caminhando para a vala, para o pecado. E qual é o freio que Deus coloca na gente, meus irmãos? É a palavra de Deus. Quando um cristão, quanto discípulo de Cristo, não se rende à palavra de Deus, ele é como um cavalo desgovernado, ele é como um carro sem freio descendo a ladeira do Mutum. Ele não tem freio. Solta um carro descendo a ladeira do Mutum sem freio. E qual é o resultado? É a tragédia. O salmista está dizendo: Senhor, se a tua palavra não colocar freio em mim, eu vou morrer. A minha família vai ser destruída. Meu casamento não vai ficar de pé. Os meus filhos não vão ficar de pé. Guarda, Senhor, guarda dos meus pecados intencionais, guarda-me. E ele continua, meus amados e queridos irmãos. No verso de número 13, ele diz: olha, se o Senhor me absolver e se o Senhor me guardar, então, parte final do verso 3, então, só assim, eu serei íntegro.
Se a tua palavra não me livrar e não me purificar, se a tua palavra não me guardar e me colocar freio em mim, eu não serei íntegro jamais. Eu só serei íntegro, e a palavra íntegro aqui dá a ideia de uma construção que acabou. Irmão Juvenil, irmão Bosco, que trabalham com obras, é como você começou uma obra, e aí você pega a chave daquela construção e entrega para o dono: olha, a sua obra acabou. Não tem mais nada o que fazer aqui. A palavra íntegro dá essa ideia de completude, de algo que já foi acabado, completado. O texto está falando que nós estamos em uma grande obra. Deus está realizando em nós uma grande obra, não a obra através de nós, não a obra por meio de nós, mas uma obra em nós. Deus está fazendo uma grande obra em nós, e a grande obra que Deus está fazendo é nos tornar pessoas íntegras, construções acabadas, finalizadas, completas, e Deus usa uma ferramenta preciosíssima para fazer essa obra, para terminar essa obra, e essa ferramenta se chama o Evangelho. A palavra de Deus, é a palavra de Deus que vai nos construindo, é a palavra de Deus que vai nos maturando, é a palavra de Deus que vai nos formando, é a palavra de Deus que vai nos absolvendo, nos purificando, nos limpando, nos guardando, nos protegendo, nos freando, nos moldando a imagem de Cristo Jesus. Com que finalidade, pastor? Com que propósito, pastor? Nos tornar pessoas íntegras. Um marido íntegro, uma esposa íntegra, um funcionário íntegro, um filho íntegro, um pai íntegro, um discípulo de Cristo íntegro, completo. Como é que Deus faz isso, meus irmãos? Por meio da palavra. Você já viu uma obra abandonada? Ela pode ter uma boa localização, ela pode ter um projeto maravilhoso, projeto arquitetônico, hidráulico, elétrico, maravilhoso, espetacular. Mas uma obra abandonada é escombro. Não vale de nada. Deus não é Deus para começar algo em nós e não terminar. A palavra do Senhor diz em Filipenses capítulo 1, verso 6, que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não se torne uma obra abandonada. Se volte para a palavra de Deus. 2024, priorize a palavra de Deus, priorize a sua relação com a palavra de Deus, priorize o seu momento com a palavra de Deus, coloque a palavra de Deus como prioridade na sua vida, dê tempo para a palavra de Deus, tempo de qualidade, tempo precioso, para você ser moldado, para você ser maturado, para Deus confrontar e advertir e alertar os seus erros, os seus pecados, para que você se torne uma pessoa íntegra, para a glória do nome do Senhor. E eu quero finalizar com um quarto princípio. Em primeiro lugar, nós vimos que como igreja, nós devemos nos relacionar com a palavra de Deus com o espírito de servos. Senão a gente não aprende nada. Segundo, devemos nos relacionar com a palavra de Deus para sermos ensinados por ela. Terceiro, devemos nos relacionar com a palavra de Deus para sermos transformados em pecadores a pessoas íntegras. E quarto lugar,
devemos nos relacionar com a palavra de Deus, para que o nosso coração, e quando eu falo coração aqui, não é esse órgão que injeta sangue no nosso corpo, eu estou falando do centro das nossas vidas, para que o nosso coração seja centralizado no Senhor. O verso 14 diz assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. A ti quem? A ti quem? Senhor, minha rocha e meu resgatador. Quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, meus irmãos, a nossa mente, o nosso coração ganha consciência de quem é Deus. E a palavra Senhor aqui, talvez na sua Bíblia esteja dessa forma. Se perceber que na sua Bíblia está toda em caixa alta, toda maiúscula. Se na sua Bíblia o nome Senhor está todo maiúsculo, isso significa que essa palavra aí é o nome pessoal de Deus. É Yahvé, ou Jeová, como algumas pessoas chamam. É o nome pessoal de Deus. Davi chama o Senhor com seu nome pessoal. Isso indica intimidade. Isso indica relacionamento. Quando você conhece o nome de uma pessoa, você conhece a identidade daquela pessoa. E Davi chama o Senhor de Yahvé, é Yahvé, para que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Yahvé, a ti, Jeová. E quem é Yahvé para Davi? Yahvé é a sua rocha. E rocha fala de quê, meus irmãos? Segurança, não é isso? Vocês se lembram da parábola que Jesus contou, a casa construída sobre a rocha? Rocha fala de segurança. Rocha fala de estabilidade. Rocha fala de firmeza. Davi está dizendo que é Yahvé que é a sua segurança. É Yahvé que é a sua estabilidade. É Yahvé que é o seu lugar de refúgio. Ele é a sua rocha e o seu resgatador. A palavra aqui significa literalmente o meu redentor. O resgatador era aquela figura que resgatava o endividado, resgatava o escravo por um preço. Naquela cruz, Jesus pagou o nosso preço. O preço da nossa escravidão, o preço dos nossos pecados. Naquela cruz Jesus nos resgatou, nos redimiu, pagou o preço da nossa redenção. A palavra redenção era o preço que era pago para libertar um escravo. E quem pagou o nosso preço é o Yahvé, é o Senhor, é o Jesus Cristo. Ele é o nosso resgatador, Ele que é o nosso Senhor, é Ele que é o nosso Salvador. E quando nos voltamos para a palavra de Deus, meus amados, o nosso coração é realinhado, o nosso coração é educado, o nosso coração é ensinado que o centro das nossas vidas é o nosso Senhor, é o nosso Redentor, é o nosso Salvador, é o nosso resgatador, é a nossa rocha, é Yahvé, é Jesus Cristo, o Deus bendito, louvado seja o Senhor. Quando a gente não se volta para a palavra de Deus, a gente busca segurança em coisas, a gente busca segurança em conquistas, a gente busca segurança em papel, a gente busca segurança nas coisas dessa vida, mas quando a gente se volta para a palavra de Deus, nós somos ensinados de que somente no Senhor nós temos salvação, proteção, segurança, porque Ele é o nosso resgatador. Ele nos comprou para si e nós pertencemos a Ele. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador.
O povo de Deus, diante da revelação da glória divina, na criação, e no poder transformador da sua palavra, precisa se render à obediência. Uma obediência, meus amados, que nos transforme de senhor a servos, de arrogantes a humildes, e de pecadores a santos, para a glória do nome do Senhor. Vamos orar? Meu Deus, Pai bendito que está nos céus, nós te louvamos pela tua palavra, porque a tua palavra, Senhor, é que gera vida, a tua palavra é que gera transformação, mudança. Nós precisamos nos voltar para a tua palavra. E eu te peço, Senhor, por nós, não permita que os nossos afazeres, que os nossos pecados, que as nossas responsabilidades nos desanime, Senhor, na relação com a tua palavra. Nos furte, Senhor, do momento com a tua palavra. Nos subtraia, Senhor, desse contato com a tua palavra, porque é isso que o diabo quer, que a gente não se relacione com a tua palavra. O diabo é sujo, ele é estratégico. Ele sabe que a tua palavra, ela nos molda, ela nos confronta, ela nos humilha, ela nos molda. Ela nos coloca aos teus pés, prostrados, quebrantados, contritos, sedentos, famintos, para sermos transformados à imagem de Cristo. Ele sabe disso. Ele sabe que a tua palavra tem poder. Ele sabe que a tua palavra é onipotente, é poderosa, é eficaz. Ele sabe de tudo isso. Então a grande estratégia dele, Senhor, é nos tirar da presença da tua palavra. É colocar comichão nos nossos ouvidos. É fechar o nosso coração. É colocar frieza, desânimo. É nos dar sono na hora de ouvir, ou de pregar a tua palavra, ou de meditar na tua palavra, de ler a tua palavra. Colocar um jugo cansado nas nossas costas, que nos tire da presença da tua palavra. Colocar responsabilidades, coisas, compromissos, atividades, afazeres, que nos tire da presença da tua palavra, Senhor. Mas nós te pedimos, no nome santo, que é o nome de Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo de Deus, nos dê discernimento, força, poder do Senhor, para nos voltarmos para a tua palavra, renunciarmos tudo, renunciarmos compromissos, acordarmos mais cedo, dormirmos mais tarde, desligarmos o celular, nos desconectarmos do mundo, para nos conectarmos com um Deus Criador, que é bendito para todos sempre, amém. Ah, Deus, nós queremos nos voltar para a tua palavra, não para ficarmos arrogantes, arrotarmos sabedoria, conhecimento, não. Nós queremos nos voltar para a tua palavra, porque nós queremos nos parecer com Cristo. Pessoas íntegras, maduras, sábias, e somente a tua palavra tem esse poder. Oh Deus, faz isso nessa igreja, faz isso nas tuas igrejas. É o que eu te peço no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Que o amor de Deus, Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus cheira com todos nós, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém. Deus em Cristo vos abençoe, meus amados.